Muito bem, irmãos, amigos amados e queridos. Recebemos cada um de vocês aqui com a graça e a paz de Cristo. Nós desejamos um bom dia de preparação para cada um de vocês. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Essa semana, em algum momento, ou em dois momentos, eu tinha dito, acho que anteontem falei sobre isso, que no sábado, hoje, muito provavelmente a gente comentaria aqui sobre um assunto que é um tema transversal importante aqui para a gente compreender o texto de Atos 10, lá onde estamos passando por ele. Naquele momento em que Pedro, ele, por volta do meio-dia, sobe ao eirado da casa, né, ao sótão da casa, aquela casa de Simão, xará dele, morava ali à beira-mar, em Jope, e naquele momento Lucas narra, escreve para Teófilo que Pedro, e meio-dia é um dos três horários diários de orações dos judeus, né? Às 9 da manhã, que para eles 3 horas do dia, meio-dia para nós, que para eles 6 horas do dia, e 3 da tarde para eles a nona hora. E é interessante que ali naquele momento Lucas disse que Pedro teve um êxtase e naquele momento houve aconteceu, né, uma visão que ele teve de Cristo apresentando a ele um lençol que descia do céu e enrolado, e quando aberto diante dele, vários tipos de animais e não só porcos, né? Esse não é o único animal que os judeus não comiam. Não era o único animal proibido no Antigo Testamento. Então não dá para a gente criar uma religião em volta disso, tá certo? Mesmo porque a visão era uma confrontação. Uma confrontação à religiosidade superada de Pedro, que não entendeu, até o momento ele não entendia, como os judeus não entendem, que a antiga forma de Deus se relacionar com seu povo no pacto, antes de Cristo, se dava por uma maneira transitória, com várias questões que ajudavam a compor aquilo que apontava para a realidade que viria e se concretizaria na encarnação do Verbo, se concretizaria na presença de Cristo, o menino prometido em Gênesis 3,15, e que na plenitude do tempo nasceu de mulher, como fora dito, né, lá no começo de tudo. E então Pedro tem essa visão, e esse é um dos textos que incentiva muito a uma forma ou duas, pelo menos, que vamos comentar acerca delas, que diz respeito a maneira indevida, inadequada de entendermos o que é que a palavra de Deus nos fala sobre a continuação dos dons, o que isso significa, tá bom? Então a gente quer trabalhar aqui rapidamente a nossa posição sem deixarmos de lado as duas outras que surgiram mais tarde e que acabaram dominando aí o cenário evangelical no mundo todo, e até mesmo afetando muitos que se reputam como cristãos reformados e pasmem, alguns confessionais também, ou pelo menos que se dizem confessionais, acabam aderindo a essas perspectivas de interpretação. O que a gente vai falar aqui, a nossa posição, que eu já havia sinalizado para vocês, e de vez em quando a gente comenta sobre ela, é o cessacionismo, tá? Isso tem sido tema de muitos debates, polêmicas, porque assim, a igreja, né, ela cresceu muito no século XX, e nesse muito crescimento de trigo, o crescimento de joio foi exponencialmente maior, obviamente, né? Houve um abandono do conhecimento das escrituras, do levar a sério,
a necessidade que temos da teologia na igreja e para a igreja. Uma igreja sem o conhecimento doutrinário, teológico, é como um hospital sem medicina, tá bom? É, é como um restaurante sem gastronomia, sem uma diretriz gastronômica. Enfim, é como um julgamento sem o conhecimento do direito, tá certo? Assim é uma igreja sem doutrina e sem teologia. A gente vai trazer aqui para o canal, meus irmãos, em algum momento vai surgir aqui, tá certo? A gente vai subir aqui uns 2 ou 3 pequenas lives que se tornaram vídeos, por óbvio, tá certo? Que chama a atenção da importância disso, tá bom? Do que cremos, a importância da doutrina, tá certo? O que cremos e confessamos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, eu vou fazer a leitura aqui em Atos, apenas ali de novo, aquele último verso que lemos ontem, acho que foi o último que lemos ontem, sobre a visão, né? O êxtase que Pedro teve, aquele horário em que ele recebeu aquela visão, naquele momento do êxtase. A gente não vai discutir aqui aprofundadamente, pormenorizadamente, essa questão do êxtase. Já teci algum comentário ontem, acho que ontem eu já teci algum comentário, logo cedo, e num outro instante mais adequado a gente fala particularmente sobre isso, tá bom? Se necessário for, mas a gente vai chamar a atenção aqui para as 3 posições vigentes acerca dos dons, se eles são continuados, se eles cessaram, que é a nossa posição. Agora a gente vai ter que entender um pouquinho aqui, que há uma separação, né? Há uma natureza de certas listas de dons. Então, eu vou dizer para vocês o que não é cessacionismo e que as pessoas estão colocando palavras na boca de nós, verdadeiros confessionais e reformados, tá certo? Então, eu vou dizer um pouquinho do que não é o cessacionismo que as pessoas nos acusam, tá? Eu já testemunhei aqui no canal mais de uma vez, que não apenas creio teoricamente, creio apenas de palavras em milagre, mas como também já fui objeto da misericórdia especial de Deus em mais de um momento, tá certo? Na minha própria vida. Então não é uma questão de não. Daqui a pouco eu comento, tá certo? O que não é o cessacionismo, e para depois dizer o que é que ele é, tendo dito primeiro as duas posições divergentes. Há uma meia posição e uma posição totalmente antagônica. Dizem respeito ao continuismo, ao restauracionismo, tá certo? E aí a gente, no final, diz por quê, né, que a posição bíblica é o cessacionismo, mesmo porque as outras posições não nos apresentam textos bíblicos contundentes, tá certo? Nós, no nosso caso, há um texto de partida, está na última página aí da sua Bíblia, tá certo? Mateus 22, perdão, Apocalipse 22, 18. E aí a gente faz algum egresso, alguns textos que a gente for lembrando aqui, tá certo? Aqui é um bate-papo, onde a gente busca a edificação nossa e o alcance dos eleitos que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da graça do nosso Deus. Com a gente aqui a irmã Floraci, Cici, Vitória, Rancho Elim está aqui também, Eliette, presbítero Fabrício, Ivone, esses 2 últimos aqui são assinantes do canal, lá Reformados Confessionais, e todos vocês, os demais que estão aí acompanhando a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos aqui. Vamos orar, e aí eu lerei aqui Atos, depois Apocalipse, e a gente começa aqui. O que eu for lembrando, a gente vai trazendo aqui ao conhecimento dos irmãos que ainda não tiveram contato com esse tipo de assunto, e os que já tiveram, relembrar alguma coisa, aprofundar um pouco mais outra, tá bom? Vamos orar. Te rendemos graças, Senhor, te louvamos por esse dia de preparação. Vai se findando mais uma semana,
tivemos 6 dias de trabalho, mas que começou no primeiro dia da semana, o dia da nova vida para aqueles que já pertencem a Cristo. Louvamos o Senhor pelo sentido do descanso ter sido também restaurado na nossa vida. Sabemos que antes do pecado, quando o Senhor criou o homem num estado de santidade, de justiça e retidão, o Senhor fez ali depois de toda a obra da tua criação e coroou a criação, criando aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, para que pudesse dominar todas as coisas, para que pudesse reger o mundo. Uma vice-regência foi dada ao homem, enfim, autoridade sobre todas as coisas, abaixo da tua autoridade. Mas o homem perdeu os privilégios dos quais desfrutavam com o Senhor, diante do Senhor, com a queda no pecado. E aquilo que ele vivenciou logo nos primeiros instantes com a sua esposa, de poder estarem plenos diante do Senhor no primeiro dia de suas vidas, logo após os 6 dias da criação, o homem estava ali no Shabat, no descanso, que não necessariamente significa, em primeiro plano, 7º dia, mas significa descanso. Ali estava o homem completo, te adorando. Logo em seguida, o Senhor o põe no jardim para lavrar o solo, para guardar o jardim, e ali o homem tem 6 dias de trabalho. E de novo vinha o descanso, onde ele, e agora com a sua esposa, contemplavam o Senhor. Após a queda, ó Deus, houve a tua promessa de que o Senhor enviaria o descendente da mulher. E uma longa espera, uma longa jornada de espera aconteceu desde o momento inicial da promessa até o cumprimento dela, com a vinda do Messias, com a vinda de teu Filho Jesus Cristo, que vindo ao mundo se encarnou e se tornou um de nós para nos representar. Ele que é o nosso Rei, Profeta e Sacerdote. Nós louvamos o Senhor por teu Filho Jesus e louvamos o Senhor pelo teu Espírito que procede dele e do Senhor e que veio morar em nós, fazendo com que o Senhor e teu Filho Jesus Cristo estejam também na nossa vida. Queremos, ó Pai amado, te agradecer nossa tão grande salvação e essa percepção de que agora nós que já morremos com Cristo para o mundo, nós ressuscitamos também com Ele, estamos unidos com Ele na ressurreição para uma nova vida, onde não faz mais sentido ficarmos aguardando até o último dia da semana, fazendo do último dia da semana o Shabat, o descanso, mas agora que estamos na redenção, agora que estamos na novidade de vida, agora que estamos, ó Deus, a caminho da consumação de teu reino com a volta de teu Filho, nós agora temos também reabilitado na nossa vida a alegria de guardarmos o descanso do Senhor no primeiro dia da semana, porque devemos ao Senhor a primícia do nosso tempo. O primeiro dia de todos, a primícia dos dias da semana, pertence ao Senhor e nele está o descanso, e a prova cabal bíblica do descanso está justamente no fato da ressurreição. É no dia de nossa redenção, é no dia da ressurreição de teu Filho, que o Senhor nos convoca pactualmente, de maneira solene, para que nos reunamos, ó Deus, tendo no dia de hoje, último dia da semana que vai se findando, colocado todas as coisas em devida ordem, para que amanhã, junto com os irmãos e com nossa família, possamos nos apresentar diante do Senhor em adoração, contemplação, ó Deus, regozijo, deleite diante do Senhor, fazendo tua obra, não só no momento do culto, mas em todo o dia de descanso das atividades comuns da semana, para que, retornando na segunda-feira em diante, nós possamos estar preparados para tudo que teremos que enfrentar outra vez. Fica conosco, nos dá agora a direção do teu Espírito, nos instruindo na tua palavra. Edifica o teu povo aqui reunido, ó Deus, os que já estão, os que estarão depois. Abençoe cada um de nós com a nossa família e alcança, Senhor, nesse dia,
a vida de muitos dos teus eleitos. Transforma esse dia num dia em que haja festa nos céus, por almas que são por ti chamadas pela eficácia do poder do teu Espírito, depois de ouvirem o Evangelho da salvação. Fica conosco, nos ajuda em tudo. Nós te pedimos conforme também pedimos o perdão dos nossos pecados em Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós aqui em Atos, que é o texto que a gente está seguindo, né? Semanalmente aí, de segunda a sexta, nós estamos lá em Atos 10. E em Atos 10, nós temos aquela passagem ainda no começo, embora a gente já tenha ido um pouco mais além, mas como ficamos de comentar um pouco sobre o cessacionismo, que é a nossa posição aqui acerca dos dons revelacionais, tá certo? Então eu faço aqui leitura de novo do texto. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca do meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, Pedro entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol se baixar por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis, aves. E aí vem aqui em seguida um então, onde Lucas prossegue aqui, descrevendo aquela cena, conforme ele soube, né? Conforme muito provavelmente o próprio Pedro contou para ele. Depois vocês verificam lá os 4 primeiros versos do Evangelho de Lucas, tá bom? E aqui o que chama a atenção é essa parte aqui extraordinária do que está sendo contado. Pedro teve uma visão, né? E aqui tem o começo da visão, onde nós já fizemos a leitura. Meus irmãos, quando de vez em quando vocês me ouvem falar, tá, sobre o cessacionismo, toda vez que a gente está numa passagem de teofania, quando Deus se apresenta se manifesta para falar com um de seus servos através de algo espetacular, né? Como foi o encontro dele com Moisés lá no deserto e aquele arbustozinho, né? A sarça, que ali ainda era dia, né? E a sarça queimava flamejantemente, ardentemente, e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, que se aproximou, e ao se aproximar, Deus começou a falar com ele, né? Com aquela ordem logo de que ele tirasse a sandália dos pés, por causa do lugar onde Deus estava ali se manifestando naquele momento. Aquilo é uma teofania. Aconteceram outras maneiras, Urim, Tumim, aconteceram outras maneiras de Deus se revelar. É interessante que, a respeito de novas revelações do Espírito, e a maioria esmagadora das pessoas que na atualidade se reputam cristãs, acabam acreditando nela. Isso inclui também nossos queridos amigos católicos romanos, que na Idade Média também, né, quando a igreja se institucionalizou e que aconteceu logo no comecinho da Idade Média de surgir a instituição papal, né, os papas, como uma continuação dos Césares do Império Romano. Então se deu ali a ideia de que o Papa falava ex cátedra e de seu trono papal ele se fazia a boca de Deus, se faz ainda hoje no imaginário da fé dos nossos amigos romanistas, e trazendo assim novas revelações do Espírito. Então é uma polêmica bastante atual, acho que dessa semana, aí envolvendo o padre Ricardo, que odeia protestantes, mas eu particularmente, como protestante, posso afirmar para você, já fiz essa afirmação outras vezes, eu gosto muito dele. Ele é um cara de um raciocínio claro, rápido. Agora, minha tristeza é que esse homem tão inteligente, né, ele não é sábio, ele é inteligente. Para sermos sábios, precisamos de Deus nesse sentido, tá certo?
que a sabedoria é uma aplicação do conhecimento através das faculdades, né, da faculdade de inteligência, nosso raciocínio. Ele tem o que todo ser humano bastante lógico, razoável, capaz, não é, de arrazoar questões profundas, difíceis, tem também. Então, eu tenho muito respeito pelo padre Paulo Ricardo, já aprendi muita coisa bacana com ele, sobretudo na área de filosofia, né? Mas, infelizmente, é, ele é herege nessa área, né? E a polêmica mais atual é ele afirmar abertamente, e eu agradeço a ele a honestidade. Eu gosto dele também porque ele é muito franco, ele é muito honesto, né? Eu prezo muito por isso, eu tenho muito respeito, né, por quem é. Eu prezo muito meus irmãos em todos os sentidos, começando pelo sentido intelectual, né? Eu prezo muito pelas pessoas que são honestas. Não faz muitos anos, aqui no município, houve um evento da Secretaria de Educação. O marxismo aqui, para quem não é da Bahia, sabe que aqui na Bahia é mais forte que em outros lugares. O ativismo, né, da militância, o próprio sindicato de professores da Bahia, né, a PLB é realmente é quase que uma seita, né? E eu estranhei porque as cores do município não tem nada a ver com as cores do comunismo, mas até a organização é feita assim, né, com as cores do social comunismo. E aí veio um professor universitário aqui da Bahia, eu esqueci o nome dele, camarada muito gente fina, gostei demais dele, parabenizei a palestra dele, mas eu disse de público no final da palestra, porque eu vi que ele também ficou incomodado, só eu tomava anotações e tal, e eu abri, a pedido do prefeito e da secretária, eu abri a reunião como pastor, fazendo uma oração pelos alunos, pelos professores, pelo o ano letivo, né, que começaria e tal. E ele depois me falou com clareza, né, que no momento não estava ensinando, porque ele estava à disposição da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, justamente para fazer isso, se reunir com professores, fazer política, né, levar a ideologia social marxista de maneira mais profunda aos professores e tal. Fiquei muito feliz com a honestidade dele, né? Isso me deixa tranquilo diante das pessoas que têm um pensamento divergente do meu, a honestidade. O padre Paulo Ricardo, ele costuma ter essa honestidade intelectual, e isso me faz respeitá-lo muito, né? Quanto àquele professor da história que eu contava há pouco, no, ao término, né, eu pedi a palavra e externei minha gratidão a ele. Foi uma aula fantástica, fantástica, de tudo que eu não devo crer nem devo fazer. Ficou muito bem explicado, embora de maneira acadêmica. Depois a secretária até me falou que eu não me preocupasse com a ideologia daquele professor, porque ninguém havia entendido nada. Então, de certa forma, gostei também da franqueza da professora e agradeci a Deus, né, por isso. Mas acostumado com a vida acadêmica e com leituras, então eu conseguia discernir o que aquele brilhante professor marxista estava explicando. E ele, como se preocupou muito comigo, ele aprofundou mais ali a sua palestra, e para mim foi uma aula, foi sensacional, foi simplesmente fantástico. Fiquei feliz. Da mesma forma que eu estava feliz, quis manter também minha integridade de fé e intelectual. Agradeci ao prefeito que estava presente ainda, por ter permitido a nossa secretária, à época, né, nossa secretária à época aqui, ter convidado aquele professor, né, e falei que foi um ganho muito grande para mim. E aí me dirigi a ele: embora, professor, eu devo ser honesto com o senhor, de que discordo de quase tudo que o senhor afirmou, mas não tiro o mérito da sua aula, não tiro o mérito da sua exposição, tá certo? Depois a professora até pediu, né, enquanto eles cuidavam de outras coisas, pediram que eu fizesse sala para o professor. Nós criamos ali
no momento, uma amizade rápida ali, discutimos algumas coisas, né. Eu até falei para ele que a forma como ele cumprimentou o público no começo, né, a todos, a todas e a todes, foi desnecessária, né. O todos, até por uma questão matemática e lógica, já inclui todo mundo, né. Sem nem entrar na questão do gênero da língua, né, porque gênero é uma questão mais linguística, né. O sexo é biológico e o gênero é da linguagem, é da linguagem. Então, padre Paulo Ricardo está envolvido nessa polêmica em que ele afirmou que a igreja sempre afirmou, e para não ficar solto no ar, está no Concílio de Trento, século XVI, na Contra-Reforma católico-romana, de que não existe a igreja por causa da palavra de Deus, que é um pressuposto nosso, protestante, até dos evangélicos também. Mas o pressuposto em relação a isso, a quem vem primeiro, a escritura ou a igreja, para a Santa Sé Romana, só existe a Bíblia por causa da igreja. Bom, se só existe a Bíblia por causa da igreja, sob o motivo de que a igreja produziu a Bíblia, então a gente teria que acreditar em umas coisas inacreditáveis, como, por exemplo, a igreja ser anterior aos pais da igreja, né? Mais do que isso, ser anterior aos apóstolos, mais do que isso, ser anterior aos profetas, ser anterior ao próprio Moisés. É claro que não faz sentido, tá, irmãos? Mas como a gente está falando de uma igreja, né? E eu falo isso com respeito, tá? Sem agravo aqui. Mas como se trata de uma igreja que vive da tradição oral do Papa e vive, né, que é a tradição 1, e vive dos documentos da própria igreja, produzidos pela própria igreja, então não há muito que ser discutido, tá? A gente respeita, é só respeitar ambas as posições aí, tá certo? Agora, é claro, quem tem a sua, crê que a sua é a legítima, tá? É o meu caso. Eu creio que minha posição é legítima. Não sou cessacionista porque é uma obrigação de um reformado confessional ser, mesmo porque as pessoas se sentem muito livres no campo da religião, vocês já prestaram atenção nisso, né? Ao mesmo tempo que nós reformados e confessionais prezamos pela doutrina, que é uma das primeiras doutrinas da reforma protestante, a liberdade de consciência, essa liberdade se estragou no meio evangélico no século XX para cá, e se degenerou ao ponto de que essa liberdade de consciência tenha se tornado uma libertinagem de consciência, ao ponto de homens se promoverem pastores por si só, se promoverem até bispos e outros até, né, se promoverem apóstolos, olha só. Mas é isso aí. O fato e a importância do nosso encontro aqui, meus irmãos, a partir desse pontapé inicial de que Pedro teve uma visão e essa visão trouxe revelação, tá? Você tem que lembrar primeiro, onde é que essa história está? Está em Atos, e Atos está onde? No Novo Testamento. Então, isso significa o quê? É que a essa altura aqui, tá certo? Desse acontecimento, mais do que isso, a essa altura do relato de Lucas, a escritura, a revelação especial de Deus, ela ainda não estava completa. Ela estava sendo completada ainda, tá certo? Então, é bom que a gente já entenda logo de início isso aqui. Bom, o cessacionismo, que é a nossa posição, antes de dizer o que ela é, eu vou dizer o que é que ela não é. O cessacionista não é aquele que não crê em milagres, não crê em dons, não crê que Deus ele intervém, né, que há uma intervenção do próprio Deus no universo que ele mesmo criou. Essa ideia de um sistema criado por Deus, fechado, e que vive de maneira autônoma por causa das leis que Deus já impingiu na própria natureza, de como as coisas funcionam, tá certo? Isso aí é uma crença deísta do século XIX, tá bom? De pessoas que se reputavam cristãs, mas que criam dessa maneira.
de que Deus criou tudo muito bem, né? E depois deu no pé, tá bom? Então, esse iluminismo aí flertava com o cristianismo, né? Mesmo porque a, a ideia a ideia do ateísmo ainda era jovem, né? Ainda era jovem. Ateísmo é uma coisa nova, né? Não tem 200 anos o ateísmo mesmo de verdade. É uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes isso aqui. Ninguém nasce ateu, né? O ateísmo é ensinado. Ninguém nasce necessariamente, né? Ninguém nasce homossexual. Isso é uma orientação, tá certo? E quando eu falo isso aqui, eu não falo com agravo, com falta de respeito, tá bom? Tenho amigos homossexuais. Eu moro numa cidade muito sodomizada, há um nível de pessoas homossexuais na minha cidade aqui atual que é altíssimo, da parte de homens e mulheres, incluindo o fato de que mães, avós de família deixam o esposo para conviver com outra mulher, e o contrário é a mesma verdade, pais de família que deixam a esposa, e ao falar isso aqui eu estou lembrando aqui de algumas personagens, tá certo? Da nossa história real aqui da nossa cidade. Então, há um nível muito elevado de homossexuais na nossa cidade. Nossa cidade é bastante sodomizada. E convivemos bem, né? Porque o que deve prevalecer entre nós, né? Nós temos uma cultura aqui quase que bairrista, porque a cidade é pequenininha, então temos que aprender a conviver bem. E o princípio da boa convivência é o respeito mútuo, correto? É por isso também, não só por isso, mas também por isso, pelo fato da cidade ser muito sodomizada, há uma dificuldade de penetração do evangelho aqui muito forte, muito forte. Pastor, eu conheço a cidade aí e tal, eu já vi que tem até várias igrejas aí, tem algumas igrejas. Tá, irmãos, eu não estou falando nesse momento de denominação nem de igreja, eu estou falando de evangelho, tá? Estou falando de evangelho, estou falando do âmago da coisa, estou falando do evangelho puro e simples, tá certo? O fato de haver muitas igrejas pode significar que há muito do evangelho, mas pode significar, o que é o nosso caso, de muita heresia, de muito erro, muita contradição, tá certo? Mas voltando ao fato do porquê somos cessacionistas, somos porque o cessacionismo não significa não crer em dons, não crer na ação de Deus, tá? Vou resumir aqui dessa maneira. Não significa que não cremos na ação de Deus de maneira sobrenatural. Pelo contrário, se alguém tem uma fé sobrenatural, é a fé reformada confessional. E eu já expliquei isso mais de uma vez para vocês do porquê. É porque quem não é reformado confessional, incluindo aqueles que usam o nome sem ser, eles creem, eles têm uma fé, tá certo? Que é sinergista. Ou seja, Deus faz, mas também tem a participação do homem. Nisso aí estão juntos todas as demais religiões que se reputam cristãs. Mas o cristianismo, reformado confessional, portanto bíblico, ele se difere porque nós cremos, e somente nós temos demonstrado esse tipo de crença, num Deus que é soberano, que só faz aquilo que é conforme a sua vontade. Ele não se sujeita a nós, tá certo? Ele não se sujeita a nós. E como sabemos que o homem ele nasce no estado de morte espiritual, ele já nasce escravo do pecado, não há quem busque a Deus, diz a Bíblia. Não há quem busque a Deus. Então, a verdadeira religião cristã é Cristo vindo até nós, se tornando um de nós e nos salvando. Queira a pessoa ser salva ou não. Muita gente foi salva em momentos de suicídio, certas de que queriam morrer. Eu quero morrer, vou me suicidar. E o verdadeiro salvador não é aquele que fica ali sentadinho de junto do suicida, esperando, bom, se ele me pedir ajuda, eu vou lá e ajudo e salvo ele. Enquanto ele não pedir, não me buscar, enquanto ele não disser eu quero ser salvo, Jesus entra no meu coração, entra na minha vida, eu vou ficar aqui na minha, porque a salvação é dele, depende dele. Bom, no nosso caso, nós cremos que a salvação pertence ao Senhor, tá bom?
e que, portanto, o nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele pode interferir nas nossas decisões. Ainda que a gente queira se matar, que é o caso de quase todos os seres humanos, né? As pessoas vivem seu estilo de vida suicida, querem ganhar o mundo inteiro, ainda que percam a alma, né? Deus, na sua infinita misericórdia, vem, porque Ele é Deus, através da pessoa de Jesus como Salvador, e me resgata da morte. Morte que eu estou satisfeitíssimo com ela, tá bom? Não, irmãos, o cessacionista não é aquele que não crê, tá certo? Não crê na intervenção de Deus ou em dons espirituais. Pelo contrário, o cessacionista é aquele que crê nos dons, tá? Imagina uma igreja onde os verdadeiros membros dela, não são todos, são poucos, têm verdadeiros dons espirituais. O que são os dons espirituais na vida da igreja? Nós temos a lista deles, dons de serviço e dons de ministério também, que no caso restaram dois, o ministério do socorro com os diáconos e o ministério da palavra com os presbíteros, tá? E os dons de serviço, né? A gente passou aqui em Atos, há poucos instantes, né? Vimos isso acho que no começo da semana, acho que foi isso aí, Pedro sendo o agente de Deus, o meio de Deus, ressuscitando nossa irmã Dorcas, né, Tabita. E é por óbvio que a gente crê naquilo ali que aconteceu, né? O cessacionista é aquele que crê, sim, na intervenção de Deus. E é claro que a gente não foi chamado, e a palavra de Deus não nos permite que a gente fique contando alguma experiência para que aquilo não se estabeleça na nossa vida e na vida dos incautos uma regra, tá certo? Nós não somos experiencialistas, nós temos uma fé experiencial, tá certo? Uma fé que vem acompanhada de nossas experiências na relação que temos com Deus, mediada pela vida comunitária na igreja, tá, irmãos? Mas fora isso, não, tá bom? Então, é importante essa polêmica atual que eu dizia para vocês a respeito do padre Paulo Ricardo, porque ele é logo honesto, e a polêmica, pelo menos as chamadas que eu vi da polêmica, dizendo que padre, padre afirma que a igreja não precisa da Bíblia, né? Eu não conferi, não assisti o vídeo, mas tem vídeo com essa chamada aí. Tem um outro também muito interessante, mas todos concorrendo para, de fato, né, e até aquela palavra que provavelmente o padre Paulo Ricardo deu, e se ele o fez abertamente, ele foi honesto com as crenças dele, de que a igreja está acima da Bíblia, tá? Esse é um pressuposto teológico, doutrinário, católico romano, tá certo? De que as escrituras estão sujeitas à igreja. E daí a ideia de continuação de novas revelações através do Papa. O que eu devo admitir aqui publicamente, que é até uma posição mais séria, meus irmãos, do que as muitas igrejas gnósticas que nós temos nos nossos dias, onde qualquer um, de qualquer jeito, vem de lá para cá e diz também que está falando, né, que o Espírito está falando por meio dele, ou que ele está falando em nome do Espírito, enfim. A gente já conhece como é que funcionam as coisas, e eu tenho quase certeza que agora de manhã aqui nós estamos tendo comunhão com pessoas, estamos buscando ter, pelo menos, comunhão com pessoas, né? Talvez um número até grande de pessoas aqui presentes que na live que creem em novas revelações do Espírito. Há duas posições que confrontam a ideia, meus irmãos, confrontam a ideia do cessacionismo. Cessacionismo é a posição bíblica desde que se encerrou o cânon das Escrituras. Se não, vejamos aqui o que é que nos diz um dos últimos versículos da Bíblia, tá? Quando o cânon vai se fechando aqui, isso não diz respeito só ao Apocalipse, é toda a Escritura, tá?
quando o cânon vai se fechando aqui, João escreve assim: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registradas neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro, tá bom? E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e da cidade santa descritas aqui, descritas nesse livro. Então, meus irmãos, esse movimento de acréscimo e decréscimo da palavra de Deus, ele sempre existiu na história da igreja cristã, tá certo? Desde o começo do segundo século, final do segundo século para o terceiro século da história da igreja cristã, né? Nós já temos dois movimentos, né, que eles fizeram isso ao longo do tempo, né? Ora esvaziando as escrituras, né? Nossos amigos espíritas, por exemplo, eles não creem, eles até têm uma certa abominação pelo Antigo Testamento. Uma vez uma senhora, né, ex-professora universitária, professora aposentada universitária, pelo menos foi apresentada assim a mim, essa pessoa. Ela visitou nossa igreja porque viu que era uma igreja diferente, que comunicava o evangelho de uma maneira sensata, plausível, clara, e chamou a atenção dela. E ela foi visitar e no momento de culto, né, antes da pregação, cantávamos ali ao Senhor. E é claro que no culto devemos cantar a revelação, devemos cantar a palavra de Deus. E cantávamos ali alguns salmos, e depois ela saiu e soubemos, por meio de alguém da igreja, que ela teceu críticas duras, né, que era um absurdo, como é que a gente estava cantando no Antigo Testamento, que na ideia dessa pessoa tola, há um Deus no Antigo Testamento que não é o mesmo do Novo Testamento. E essa tolice, ela está também presente em pessoas que se reputam cristãs, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a maior parte dos espíritas, eles se entendem cristãos porque eles têm algum apreço por algumas partes dos evangelhos no Novo Testamento e somente, tá? Não é todo o Novo Testamento, não, é só os evangelhos, e mesmo assim, aquilo que é selecionado para gostar, não vou nem dizer crer, né? Daí chegou, então, Allan Kardec a escrever o Evangelho de Jesus Cristo segundo ele, né? Segundo Allan Kardec. Então, nossos amigos espíritas, eles estão nesse fluxo daqueles que esvaziam as escrituras, tá? Mesmo se entendendo cristãos, a maioria deles. Há um movimento que acrescenta, né? Já falei da Igreja Católica, que acrescenta as novas revelações do Papa, ao passo que esvazia as escrituras também, tá? E nós temos aí o restante, né, a grande massa evangélica, que acrescenta, né, novas revelações do Espírito. Nós não cremos nisso, nem nos atrevemos, né, nos aproximar disso, porque a posição cessacionista é essa posição aqui, a da Bíblia, de que em tempo algum nada mais se acrescentará e também não pode ser diminuído. O cânon se fechou. Incluindo o fato de que, graciosamente, quando começa a era apostólica, tudo que é da era da profecia e da lei de Deus, o Antigo Testamento, já estava completo. Os nossos irmãos no Novo Testamento, do período histórico do Novo Testamento, eles já tinham não só o Antigo Testamento todo escrito em hebraico, com partes em aramaico. Eles já tinham até a primeira tradução bíblica, escrita cerca de 150 anos antes de Cristo, que é a Septuaginta, tá certo? Que, como todo mundo ali tinha como língua geral no Império o grego, né? Mais até do que o inglês hoje influenciou no mundo, o grego, chamado grego comum, grego koiné naquela época, era a língua amplamente falada, né? Por todos, quase todos. E Deus, dentro da preservação das escrituras, já havia assegurado a nós, o povo da aliança, não apenas os autógrafos em hebraico, né, as cópias dos autógrafos em hebraico,
como também já tinha disponibilizado, através de não cristãos, uma versão bíblica do Antigo Testamento, que era uma versão em grego, grego comum, né? a, a Septuaginta. Então, o cano ainda não estava completo no Novo Testamento, e Deus continuou também, e ainda, né, nesse contexto, trazendo meios especiais pelos quais comunicar a sua vontade ao homem, até que tudo estivesse completo. Pedro fala em uma das suas cartas de que nunca jamais, em tempo algum, né, nenhuma profecia foi dada por iniciativa de homens, mas Deus, usando homens santos, homens que ele separou, né, ali fala da inspiração das Escrituras, trouxesse até nós a sua palavra escrita. E ela está escrita de fato, meus irmãos, para o nosso maior conforto, conforto da igreja e a segurança da igreja. Porque uma coisa é eu chegar aqui e vocês não me conhecem, pouca gente aqui me conhece, correto? Pessoalmente, pelo menos. Aí eu chego aqui, caio aqui de paraquedas, né, e falo assim: Deus mandou eu te dizer hoje. Ok, beleza, né? Que Deus se importa comigo. Primeira pergunta: por que não falou comigo mesmo? Segunda pergunta: como eu posso saber, pastor, que foi Deus que mandou o senhor falar? O senhor tem algum documento aí, tem alguma coisa que comprove, né? É diferente eu chegar aqui, como chego todo santo dia, quase todo santo dia aqui diante de vocês, e aí ou eu cito as escrituras ou eu leio logo as escrituras para vocês, para articular aquilo que cremos, tá certo? E que o texto, acreditamos, estar dizendo, tá bom? E não só isso, a gente pede que você confira se é assim mesmo, se é verdade. Se o que o pastor está falando, confere com as escrituras. Essa é uma das vantagens, tá? De sermos cessacionistas, é a segurança e o conforto que temos de que aquilo que Deus quis nos dizer já está dito, tá? Já está dito. Eu vi uma brincadeira que alguém fez com isso, e eu espero que quem crê nesse tipo de coisa não se ofenda. A brincadeira não foi eu quem fiz, mas me chamou a atenção de que alguém em algum momento pedia muito fervorosamente: Senhor, fala comigo, fala comigo. A expectativa foi que Deus, não sei, abrisse os céus e falasse audivelmente, né? Alguma coisa assim. E é interessante que essa pessoa parece que teve uma visão, né, em resposta a esse clamor: fala comigo, Senhor, onde de fato o céu se abria e dos céus descia a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Você quer ouvir Deus? Ore e peça realmente: Senhor, fala comigo, fala o meu coração. Eu estou nessa situação, com essa necessidade. Se você não sabe se localizar na Bíblia de acordo com o que você está vivendo no momento, é por isso que Deus deu, desde o Antigo Testamento, ele prometeu que daria pastores ao seu rebanho, ao seu povo. E, de fato, ele deu, né? Tanto que, na lista de ministérios na igreja, aqueles ministérios provisórios ligados ao período da redenção, da história da redenção que a Bíblia conta, da história de nossa salvação que está na Bíblia, profetas, apóstolos e evangelistas, estes cessaram no tempo da revelação, mas permaneceu pastores, mestres e mestres na igreja. Tá? Não sobre a igreja, irmão. Sobre a igreja está Cristo. Sobre a igreja está Cristo. Tá bom? Mas na igreja, há ministros do Senhor, que a igreja reconhece que há uma vocação nele, cedo, e separa aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem homem, ou mesmo outros que são chamados mais tarde, não tem problema nenhum com isso. A Bíblia está cheia de exemplos desse, e separa para que a igreja se responsabilize por ele, pelos estudos dele no seminário, que ele passe alguns anos de observação, depois alguns anos de estudo e preparação acadêmico, e volte, passe alguns poucos anos de observação, licenciado a pregar, a ensinar, e depois de mais exames e observação da igreja, uma igreja madura, é claro, aí vem o momento da ordenação ministerial, tá certo? A gente não consegue pegar um homem novo convertido,
e torná-lo num pastor, sem que você tenha aí pelo menos um decurso de 8, 10 anos. Há casos extraordinários, irmãos, tá? Eu conheci casos assim, de homens de Deus que em menos tempo, mas não foi tão menos tempo assim, porque não dá tempo você preparar um ministro de uma hora para outra, tá certo? Porque não é só uma questão dele aprender algumas coisas para falar, muito menos vindo da cabeça dele, sem partir de ponto algum, porque não vai chegar também em lugar algum, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A palavra de Deus é completa como revelação, ela tem o começo, ela fala do primeiro dia do mundo, e a Bíblia fala do retorno de Cristo no último dia. Então não ficou nada de fora, tá? Não há nada novo, tá certo? Debaixo do sol. A única coisa que ainda não aconteceu é a volta de Cristo e todos os eventos ligados à volta de Cristo, tá certo? Será uma volta visível e audível. Todo olho verá, todos ouvirão o som da trombeta, então não tem nada de volta secreta, arrebatamento secreto, esquece filme, gente, esquece bobagem que se andou ouvindo. Vai para as escrituras, vamos para as escrituras juntos, meus irmãos. Tá? E eu não falo isso aqui com uma crítica ferrenha, porque eu também já criei em todas essas coisas, tá bom? Eu já criei todas essas coisas. Antes de crermos no certo, no que é certo, a gente crê em várias outras coisas, irmãos. É sempre assim. Nós nascemos em pecado, certo? Então, se nascemos em pecado, para ser pastor, isso demanda um tempo, né, de preparação para isso, né? Não é assim de uma hora para outra, nem pode ser, nem deve ser. Senão vai ser um cego guiando outros cegos, tá bom? E aí, meus irmãos, nós os cessacionistas temos que lidar com as questões que são colocadas sempre por duas visões que nasceu do século XIX para cá, final do século XIX para cá. A primeira é uma ideia, meus irmãos, que é mais um revisionismo do que devemos crer como revelação de Deus, tá bom? Esses movimentos, eles acreditaram que tinha o botãozinho de dar um start no cristianismo. E aí nós temos, desde os Quakers para cá, né, e depois os Amish, e naquela época também, nós já temos aí alguns movimentos conhecidos hoje, que nasceram lá, final do século XVIII, século XIX, como nossos amigos, Testemunhas de Jeová, né, que eles tomaram uma posição divergente do cessacionismo. Né? Nós temos o adventismo, né? Nós temos também, mais tarde, já no século XX, os mormons. Todos estes grupos, eles creem que um elemento, um indivíduo, tinha na sua mão um botãozinho de poder resetar o cristianismo. E vejam que, para o adventismo, né, cabe historicamente no imaginário da fé dos nossos amigos adventistas a ideia de que Deus deu para a senhora Goldwhite a incumbência, né? Só que Ellen Goldwhite, ela foi a terceira tentativa do adventismo, né? Já havia acontecido passar por mãos de dois outros homens, né, de onde surgiu seminalmente a ideia do adventismo, e o adventismo nasce de três datas frustradas na tentativa de adivinhar o dia da volta de Cristo. Estamos aqui até hoje aguardando a volta de Cristo. Que ele vem, certamente vem, breve virá, tá? Mas sem que ninguém possa determinar o que é que Deus tem para fazer, quando que tá certo? Isso não é só um erro, isso é heresia, tá bom? Nós temos os TJs, né, que são unitarianos, melhor dizendo. Eles também têm uma ideia dessa revisão que foi feita, né, do cristianismo. Há um desapego de todos esses grupos com a história real da igreja, né?
nós temos outras igrejas, outras seitas que surgem também, né, com essa pegada, a CCB, né? Nós temos mais tarde a Maranata, nós temos vários grupos. Década de 30 havia surgido na virada do século XIX para o XX, precisamente em 1906, surge numa igreja metodista, né? E os metodistas eles já tinham aquela visão que nosso irmão Charles Wesley acabou deixando, né? De que, em cima da liberdade de consciência, nós não poderíamos barrar o que o Espírito Santo queria fazer. Só que ele pensava, acreditava que sabia o que é que Deus queria fazer, o que é que o Espírito Santo queria fazer. Isso aí não dá para a gente prever, tá, irmãos? Mas os irmãos Wesley, mais propriamente Charles Wesley, John Wesley, que organizou o metodismo, né? Organizou o metodismo, ele colocou muita energia, colocou muito esforço em favor de ministérios leigos. Ministérios leigos não quer dizer que os nossos irmãos eram menos crentes do que nós não, irmãos, tá? Longe disso, pelo amor de Deus. O cristão leigo, que não é nenhuma linguagem apropriada para o protestante usar, tá? Porque se a gente fala de leigos é porque há um laicato, há perdão, há uma liderança espiritual, me fugiu aqui agora o termo, né? Clerical, né? O clero e o laicatus da igreja. Não há essa dicotomia na nossa visão protestante, mas para que a gente entenda, o leigo sendo aquele que é honesto, aquele que é correto, né, nas suas intenções ali, mas que não tem o devido preparo, o devido conhecimento, e não foi chamado para fazer aquilo. Os que são chamados para fazer a obra, Deus chama e prepara. Pode conferir na Bíblia que vocês vão encontrar isso, tá? Os profetas do Antigo Testamento, todos eles, mesmo os que não atuaram no ministério profético, eles, para serem profetas reconhecidos, o primeiro passo era ir para a escola de profetas. Por isso que a gente encontra lá aquela nomenclatura, o menino do homem de Deus. Geralmente era algum seminarista que acompanhava um profeta, tá certo? Quando Elias percebeu, né, soube, de alguma maneira, intuiu, que já partiria, né, ele foi atrás de Eliseu, enfim, a gente conhece um pouco da história da transição de Elias para Eliseu no ministério profético. Elias foi a 3 cidades específicas, aquelas 3 cidades ali, onde ele foi se despedir de irmãos, é quase certo que ali eram seminários, onde ele era professor, né? Então havia escolas estabelecidas, né? Por isso que os seminários protestantes eles foram apelidados no passado recente, né? Século XIX, século XX, a gente chamava os seminários de escola de profetas. Mas a gente parou de chamar carinhosamente assim por causa da grande confusão da década de 60 para cá, tá certo? Por causa da década de 60 para cá. O que é que houve na década de 60? Bom, o movimento pentecostal, né, ele surge no começo do século XX, meus irmãos, e aí agora há também uma percepção ainda revisionista em face ao cessacionismo. Por quê? Porque veio com muita força, ali naquela igreja metodista, um impulso, né, por parte de irmãos leigos, bem intencionados, mas sem o devido conhecimento das escrituras, crendo que uma vez que cessou, o que é que cessou para eles? Cessou aquela igreja nascida no Pentecostes e adormeceu ao longo da história cristã. Então agora o movimento pentecostal é esse ressurgimento da igreja, tá certo? O movimento pentecostal se encara como o ressurgimento da igreja. Eu estou falando aqui em termos históricos e teológicos, tá, irmãos? Não precisa ninguém se preocupar em dar uma resposta para mim acerca disso, a menos que a gente discuta isso na história da igreja, na história do pensamento cristão e na teologia, especificamente na pneumatologia e também nas prolegômenas, quando a gente estuda sobre autoridade plenária das escrituras, quando a gente estuda inspiração das escrituras, inerrância das escrituras, suficiência das escrituras. Então, são vários temas ali, pertencem a essa área aí. Bom, mas o fato é que não veio só essa maneira de rever, tá certo? E se opor ao cessacionismo,
como se o cessacionismo fosse toda oposição à atualidade dos dons espirituais e dos milagres. Não, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, assim como no fato de que, se Deus quiser, ele vai fazer algo excepcional, fora de nossa realidade comum acontecer, tá certo? Nós cremos nisso. Agora, não cremos em dons extraordinários revelacionais, porque aí seria heresia, porque extrapolaríamos os limites que a Bíblia colocou. Aqui termina a revelação. Quem acrescentar, será acrescentado os flagelos. Quem diminuir, também não terá acesso à árvore da vida, tá certo? Então, irmãos amados, é com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação a vocês, homens e mulheres de Deus, que eu digo a vocês, tenhamos cuidado com essa revisão acerca do cessacionismo, e mais do que isso, hoje há uma ideia média. Média em que sentido, pastor? Não é forte nem fraca? Não, é uma ideia forte, tanto é que hoje predomina na maioria das igrejas, dos cristãos, das pessoas que se dizem cristãs, que é a ideia do continuismo dos dons. E aí a gente vai ver, infelizmente, para nossa tristeza, gente que merece nosso respeito, gente que já deu muita contribuição boa para a vida da igreja, tropeçar nesse quesito, e dar ali alguma margem, né? Fico triste quando eu vejo um teólogo reformado virando assim youtuber, né? Virando blogueiro, virando uma pessoa midiática, e aí ele começa a negociar alguns princípios, alguns valores. Nosso canal aqui, ele tem dificuldade de crescer, e eu acho que essa dificuldade que nós temos do crescimento da nossa igreja local vai ser a mesma dificuldade aqui no canal, irmãos, porque não se verifica em nós, pelo menos no pastor, uma disposição de negociar posicionamentos daquilo que de fato cremos, porque devemos confessar aquilo que cremos, tá certo? O que cremos de fato e de verdade deve ser confessado, e isso significa que a gente não podemos estar abertos a negociar princípios e valores não nossos, mas da Escritura Sagrada, tá certo? Ainda que o que a gente fala aqui possa em algum momento entrar em divergência com o que a minha mãe pensa. Eu vou respeitá-la, amá-la, vou buscar compreender, aceitar a divergência, o contraditório, mas não vou poder negociar, nem com ela, tá certo? Então, é aquilo que dissemos essa semana para um irmão querido que chegou aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, pregue a Bíblia, não fale de igreja, não. Mas como é que a gente vai pregar a Bíblia sem falar de igreja? Se a Bíblia está escrita para a igreja? Como seria isso, irmãos? Como se daria isso, meus irmãos? Né? Outra coisa, nós concordamos com Martinho Lutero quando disse a verdade sempre, a paz, se possível, mas a verdade sempre, tá certo? Uma paz que tenta repousar sobre aquilo que não é a verdade, é uma paz verdadeira? Então, temos que refletir sobre essas coisas, meus irmãos. E o continuismo, infelizmente, ele tem sido chancelado por gente que não deveria estar chancelando na cabeça de ninguém o continuismo. Isso gera heresia, e heresia gera morte na igreja, tá? Gera morte na igreja. Se a gente quer ouvir Deus falando, Deus já falou tudo que tinha para dizer por enquanto a nós, e isso está aqui na Sagrada Escritura. Eu estou na igreja há 50 anos. A Bíblia continua sendo sempre, cada versículo, uma novidade de vida quando aplicada à nossa vida, tá certo? Cada texto só significa o que ele significa de fato. Mas
a multiforme graça de Deus nos falando nas Escrituras se aplica a tudo na nossa vida, a tudo, meus irmãos, na nossa vida, tá certo? Então a gente não pode abrir mão destas coisas, tá certo? Não podemos abrir mão da verdade sob pretexto algum, tá certo? Se há alguma coisa para ser modificada, que comece sendo modificado em nós na direção da verdade, na direção da verdade. Eu sei que discursos como estes eh, não gera popularidade, pelo contrário, sempre haverá um número que é bem maior daqueles que ficarão irados, contrariados, tá? Para a gente terminar aqui, irmãos, porque eu já tenho um pouquinho mais de 1 hora aqui de live com vocês, por que eu posso me firmar no cessacionismo? Embora crendo que há dons, obrigado, amor, embora crendo que há dons de serviço na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo na terra, tá? Então, há dons espirituais na igreja, louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Mas não há dons excepcionais de revelação na igreja, porque a revelação está completa, tá certo? Por que eu posso me firmar no cessacionismo, meus irmãos? Posso me firmar no cessacionismo porque, por exemplo, os conteúdos de Antigo e Novo Testamento já estão completos, e eu creio que já falei para esse momento o suficiente quanto a isso, tá? Os agentes também, eles já não existem mais entre nós. Os agentes de Deus entregando sua revelação, eles existiram no período da revelação. Cerca de 40 homens, mais ou menos, durante 1700 anos mais ou menos, eles foram ocupados por Deus para nos trazer a palavra de Deus escrita, a partir de Moisés até João, tá certo? Então, os agentes também já cessaram. Não temos mais profetas e apóstolos. Profetas escrevendo o Antigo Testamento e apóstolos escrevendo o Novo Testamento. Não temos mais. Então, cessaram os conteúdos, cessaram os agentes e cessaram os modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo. Tá certo? Porque tudo que ele quis revelar para nossa maior segurança e conforto, ele já colocou na sua palavra. Temos aí de Gênesis 1 até Apocalipse 22 o princípio, o começo, o meio e o fim da nossa história, tá bom? Que Deus seja servido e abençoe a todos nós nessa manhã, nesse dia de preparação. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque está muito claro aqui a iluminação na tela aqui, turminha. Tem um login aqui. Se eu estou lendo errado, você me fala aí, meu irmão, minha irmã, porque eu não estou enxergando aqui a sua foto aqui, está pequenininha. Falha Sérios. Pelo menos é o que eu estou conseguindo ler aqui no login. Né? Tá saudando aqui a todos nós, um bom dia, paz no Senhor Jesus Cristo. Amém. A você também, a família da gente aí no teu lar, tá bom? Walter Sá, acho que é isso, né? Ponto Teologia. Dando bom dia aqui pra gente também. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. É uma honra também ter você aqui com a gente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, além daqueles que eu já mencionei lá em cima, no começo. Né? Eliette está por aqui também com a gente. Juvenilton Barbosa também, né? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tá avisando que está aqui na Bahia também. Graças a Deus. Ei, Bahia, a Bahia que não nos sai do pensamento. Eu sou mineiro de nascimento, irmãos. Amo Minas, amo minha cidade natal, Belo Horizonte. Mas me sinto baiano, nordestino, porque passei minha vida praticamente toda aqui, tá? Já morei em outros estados, em outras capitais, mas eu me sinto um baiano, eu sou um baiano, tá certo? E agradeço a Deus, né? Apesar de todas as mazelas sociais, econômicas e políticas do nosso estado, né?
mas a Bahia é um estado extraordinário. Nós não temos uma unidade aqui, tá certo? Não há uma unidade aqui, não existe o indivíduo baiano. Por quê? Porque se você vai ali para o sul, extremo sul, a influência é capixaba, né? Então, o pessoal do sul e do extremo sul da Bahia não conhece Salvador, conhece Vitória. O pessoal aqui no centro-oeste, terra fascinante, maravilhosa, fronteira agrícola do Brasil e do mundo, né? Barreiras é a capital regional ali. O povo fala goiano, assim como aqui no sul, extremo sul é capixabano, o povo aqui é goiano, né? Aqui onde eu estou, aqui no noroeste da Bahia, já se aproximando aqui do restante do norte, né? Aqui no encontro norte e noroeste, estou aqui no mais ou menos o começo do noroeste da Bahia. Aqui, nossa gastronomia, nossa língua, nosso sotaque, né? Não o meu exatamente, o meu é mais comum, né? Mas o pessoal aqui fala pernambucano, né? Aqui é como se você estivesse em Pernambuco, tá certo? No almoço você percebe a mesa pernambucana, o sotaque das pessoas aqui é um sotaque pernambucano, tá certo? É, aqui você vai para o extremo leste aqui da Bahia, né? Fronteira ali já com Sergipe, embora do tamanho de Sergipe, mas os sergipanos, né, não são muitos sergipanos, o estado é pequenininho, é um povo muito inteligente, muito capaz. Aracaju é uma capital pequena, mas muito apreciada por nós baianos, né? Então nós temos influências aí diferentes. Restando das 417 cidades do nosso estado, nós temos 22. Acho que mudou a política, a geopolítica, não foi, Fabrício? Você me falava outro dia sobre o Fabrício, ele é do litoral aqui da Bahia, nosso presbítero, tá certo? E de Camaçari, que é conhecido no Brasil e no mundo por causa do polo petroquímico de Camaçari. Fabrício é de lá. E até outro tempo eram 22 cidades do recôncavo baiano. Mas aí já são aqueles nossos irmãos baianos da novela da Globo, com aquele sotaque, com aquela manemolência e tal, carnaval de Salvador, isso e aquilo outro, tá certo? Feira de Santana, que é maior do que muitas capitais do Brasil, né? Que é o corredor aqui, norte-sul do Brasil. Feira é uma cidade bem cosmopolita, né? Então há muita coisa a se conhecer aqui, além das belezas naturais, tá, gente? Venham visitar a Chapada Diamantina que vocês vão ficar com a mão no queixo, segurando o queixo, tá? Coisa linda de se ver. A gente está aqui pertinho de algumas cachoeiras, a gente está aqui já chegando no Piemonte da Bahia. É muito bonito. Quem é baiano aí, viaja um pouco dentro da Bahia. Isso ajuda a movimentar, meus irmãos, a economia, tá certo? Então, prezemos mais pelo nosso estado e oremos muito. Eu peço as orações de todos vocês que não são baianos, que ore pelo estado espiritual da nossa Bahia, tá certo? A espiritualidade aqui na Bahia afeta para ruim todos os demais índices, tá bom? Que a gente tem aqui a ser medidos. Então, peço as orações de vocês. Deus seja servido e abençoar a todos nós. Vamos orar? Te rendemos graças, Senhor, te louvamos por esse dia de preparação, pedimos que a tua boa mão esteja sobre todos os teus e aqueles que ainda não foram alcançados, que sejam também para a tua glória. Nos prepara para o dia de amanhã, quando nos reuniremos, todas as famílias da aliança, numa só família, num só corpo, para adorar o teu nome nas igrejas locais, que haja de nossa parte compromisso com o Senhor, com a tua palavra, e quando preciso for, chamarmos o nosso pastor de canto depois do culto. Pastor, queria conversar com o senhor sobre isso que o senhor falou. É por amor, é com respeito, com o meu pastor que estou conversando. Gostaria que o senhor estivesse mais aberto a buscar, a conhecer, a estudar, para continuar tendo condições de nos pastorear. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, dando sabedoria, direção, dessa maneira, nos fazendo a todos crentes bereanos, crentes que conferem nas Escrituras aquilo que está ouvindo. Os teus servos no passado fizeram isso ouvindo o próprio apóstolo Paulo pregar, eles conferiam na Escritura se estava certo o que Paulo estava pregando. Quanto mais nós, Senhor, que estamos tão distantes de ter o que Paulo teve, ó Deus, de conhecimento da palavra,
de comunhão com o Senhor. Nos dê tua graça, tenha misericórdia de nós, pastores, ovelhas, as nossas comunidades cristãs. Continua abençoando aqui a nossa igreja local. Abençoe as pessoas que essa semana convidamos, especialmente minha esposa, que é um grande suporte missionário no meu ministério. Abençoe, Senhor, meu pastor, presbítero Fabrício, sua família, todos os nossos irmãos. Derrama a tua graça, ó Deus, na existência, no ministério que temos desenvolvido aqui através do canal e, sobretudo, as vidas que se envolvem aqui com os nossos conteúdos, que o Senhor tenha misericórdia de todos, ó Deus. Fica conosco, nos dê tua graça, é o que nós suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês. Eu espero não ter cometido nenhuma injustiça aí quando mencionei as pessoas presentes aqui no chat, tá bom? Deixa eu só conferir aqui, subindo. Ah, sim, tem o Hector também. Deus abençoe a vida do Hector Galvão. Talvez o Hector esteja residindo fora do Brasil, né? Se comunicou aqui em inglês com a gente, deu um oi aqui e desejou que Deus me abençoasse, né? Deus te abençoe também, meu irmão. Você, toda a nossa família aí, tá certo? Fabrício já respondeu aí. Deus abençoe você também, Hector. Lívia também, acho que eu não havia mencionado. Os demais eu mencionei, né? Deus abençoe a cada um, meus irmãos.